Boas-vindas para você que está aqui assistindo, ouvindo a gente nesse momento tão especial que é o primeiro episódio do podcast do Regenerar. O Regenerar, ele nasce com uma proposta, eu acho que até diria uma missão, da gente conseguir não só inspirar, motivar e também trazer ferramentas, trazer cases que te ajudem a apoiar nessa transição para uma economia, para uma forma de viver que seja mais sustentável e regenerativa. Hoje a gente tem grandes desafios para enfrentar e a gente precisa cada vez mais não só se sentir preparados emocionalmente, como também com as ferramentas certas para que a gente possa construir uma nova economia de forma rápida, decisiva e o mais urgente possível. E não podia ser uma melhor convidada para esse primeiro episódio, eu não diria nem convidada porque ela é de casa, que é a minha parceira, minha amiga de vida agora, né? A gente está há uns 2 anos, né, Amandinha, nessa trajetória, construindo tudo isso, né, que a gente vai apresentar hoje, mas que vai muito além, né, do podcast. É um curso, é uma jornada, são eventos e toda uma energia vital que a gente está colocando para criar, né, esse ecossistema do Regenerar com essa missão, que eu diria que a missão é uma boa palavra mesmo, né, tão ousada que a gente está tendo. Então, queria dar boas-vindas para você. Você estará aqui também em outros podcasts com a gente, né? Sempre que possível. E vamos começar essa conversa. Vamos apresentar para todo mundo que está aqui o que é o Regenerar e contar um pouco também das nossas histórias, né? Sim, obrigada. É uma alegria estar aqui. A gente está nesse momento de lançamento, né? Vários lançamentos e colocando no mundo mesmo aquilo que a gente se propõe como missão, como propósito. Então vamos lá. É isso aí. Primeiro, acho que é importante dizer 2 coisas. Uma, que a gente tá nervoso, porque é o primeiro episódio, né? Então, a gente tava brincando aqui antes, né? Esses grandes podcasts aí, quando começaram, né? Entre o primeiro episódio e o atual, deve ser engraçado, né? Ver essa trajetória. Então, eu celebro muito esses pequenos começos, assim, sabe? Durante a minha trajetória, em vários momentos eu já vi, assim... Se você soubesse, talvez, o trabalho que ia dar, às vezes você nem começava, né? Certos projetos. Então, esses pequenos começos eu celebro muito da gente estar aqui. Eu já queria fazer um agradecimento também especial para todos que fizeram parte desse projeto. Acho que eu queria começar desse jeito também, né? Tem tanta gente envolvida que é até difícil eu nomear todos, né? Mas eu acho que todo o time do É Demais, que é o braço, né, dentro da Facens, a gente vai se apresentar aqui um pouco melhor, mas eu represento a Facens. Eu toco a área de sustentabilidade e educação inovadora, né, da Facens, que é um centro universitário Facens que fica em Sorocaba. E a gente tem uma equipe, a gente tem um braço de produção de conteúdos, uma empresa dentro da Facens, né, de produção de conteúdo, que é o É Demais, que tornou tudo isso aqui possível, né? Então, Rodolfo, que libera o É Demais, não dá para filmar ele aqui agora, podia puxar ele aqui para mostrar ele, mas que está aqui atrás acompanhando a gente. Tem o Kanda, que fez parte desse processo, né, por muito tempo, que eu queria agradecer, o Alexandre também, o Kanda, o Novembrini, Daniel, o Lucas, são tantas pessoas, né, Cat, o Rodrigo, eu acho que são tantas pessoas que eu queria, né, homenagear. Então, todo o É Demais que está preparando esse conteúdo, que está gravando a gente aqui agora, agradecer a todo o grupo, né, que fez parte disso também, do nosso lado, que está organizando Regenerar a nível de conteúdo. Então, o nosso time do LIS, do Laboratório de Inovação Social, enfim, eu não vou ficar aqui agradecendo todo mundo, as pessoas sabem que elas são importantes, né, Mabel e Arnaldo do meu time, mas eu acho que seria até leviano começar assim a agradecer todas essas pessoas e agradecer, por exemplo, você e todo o time do Capitalismo Consciente que toparam entrar nesse projeto tão ousado, né, nosso, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu acho, né, que foi quando vocês entraram nessa proposta. E aí eu já queria te pedir, Mandinha, para começar falando um pouco sobre você, para quem não te conhece, falando um pouco sobre o capitalismo consciente, mas mais do que tudo, como que você veio parar aqui, né? Por que esse assunto, regeneração, às vezes é uma temática que as pessoas não estão acostumadas, né? Hoje se ouve falar de sustentabilidade, de ESG, mas eu queria que você contasse um pouco, assim, quem é a Amanda Malucelli, por que você está aqui, como que isso te toca e está conectado com a sua missão também. Tá bom. Então, eu vou chegar também nos agradecimentos, mas vou começar me apresentando mesmo e conectando, né? Por que eu tô aqui falando de regeneração hoje? E eu estava vindo para cá e pensando, eu acho que eu já estava mergulhada nessa história de regeneração antes até de conhecer a palavra sustentabilidade, ESG, porque
para mim fala muito, né, com o meu coração, com a minha alma, assim, esse propósito de regenerar, esse propósito de cuidar da vida, né, colocar a vida no centro. E então eu sou, né, uma pessoa que nasceu em Curitiba, que fez uma faculdade de publicidade e propaganda. E assim como o cofundador lá do Capitalismo Consciente, o Raj, que veio da área de marketing e começou a questionar o que eu estou fazendo aqui, né? Eu também era uma aluna de publicidade que questionava muito por que as coisas são desse jeito, o que a gente está fazendo. E foi logo no meu primeiro estágio que eu fui parar numa empresa de carreira, né? Recursos humanos, desenvolvimento humano. Então, num primeiro momento, eu me abri, eu descobri esse universo do desenvolvimento humano e de as pessoas buscarem um propósito. Antes até de ser moda falar em propósito, mas eu tive uma grande mentora, que era minha chefe, que me provocava muito nesse sentido e falava já a respeito. Quem era ela? Só para... Sim, vamos nomear, né? Carla Virmão Melo. Uhum. Ela era diretora da consultoria que eu estagiei, depois continuei trabalhando. A Acta, que depois se tornou DBM, e Lee Hatch Harrison, que são consultorias assim de carreira, desenvolvimento humano, né? Mas teve um momento ali também, quando eu tinha acabado de me formar, em que veio esse elemento a mais, que é da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Então, eu já estava ligada no desenvolvimento das pessoas, mas eu ainda achava que tinha algo a mais, né? Mas desenvolver as pessoas para quê, né? Desenvolverem competências para quê? Para que mundo? Para que mercado? Para que economia? Para que propósito, né? E foi quando eu me envolvi muito no terceiro setor. Então teve uma organização do terceiro setor em Curitiba que chamava Sociedade Global, que estava começando um programa para jovens, justamente pensando no currículo, nas competências dos líderes do futuro, desenvolvimento sustentável. E eu participei desse piloto e depois já entrei para a equipe e durante alguns anos, acho que 4 ou 5 anos, coordenei um programa que justamente era para jovens inquietos como eu, que das diversas áreas, engenharia, arquitetura, biologia, marketing, queriam fazer já a sua carreira com propósito e pensando que mundo é esse que a gente está construindo, né? E sabendo que a gente precisava fazer uma grande transição. Eu lembro que nesse período teve um livro que foi um divisor de águas assim para mim, que foi Inteligência Ecológica, que é do Daniel Goleman, que eu já conhecia como inteligência emocional e social, mas quando eu li Inteligência Ecológica, que eu tive essa visão sistêmica de, meu Deus, a gente precisa reconstruir tudo, o jeito que a gente produz, o jeito que a gente vende, o jeito de tudo, né, de todas as indústrias. Então, naquele período foi um período de, isso que já faz 12 anos, foi muita expansão, assim, de realmente sentir que o meu propósito, que aquilo que eu queria dedicar a minha vida tinha a ver com isso, né? E depois passagem por outras organizações do terceiro setor, Instituto Inhandeci, que eu sou muito grata também lá em Curitiba, que me trouxe a visão de Gaia, né? Então, educação Gaia é uma das abordagens que mais me inspirou e me formou, assim, como essa visão de mundo, né? Que já era regenerativa, já era olhando lá desde os princípios, né? Do que a ONU veio trabalhando, o que é o desenvolvimento sustentável, e as conferências todas, já estava ali o embrião da Educação Gaia, que é uma comunidade global, né? Pensando qual que é esse currículo para desenvolvimento sustentável. Então, bebi de muitas fontes, assim, muito, muito fora da academia, né? E com uma autonomia, com uma oportunidade incrível para experimentar metodologias, mergulhar em abordagens. E aí, assim, eu me vi, né? Não mais publicitária, mas uma educadora para a sustentabilidade, né? E aí, tô nessa há uns 10, 12 anos. E cheguei no Capitalismo Consciente em 2022. Então, já vinha, né, dessa trajetória e sempre margeando também empresas privadas e consultorias, né?
E aí é muito legal, eu estava pensando também que o próprio Gaia ensina, né? A gente aprende que a resiliência está nas bordas, né? Então, entre dois ecossistemas, o grande potencial ali e a resiliência ela está na margem entre um bioma e outro, né? E eu levo isso para o âmbito social também, né? Quando a gente consegue conectar mundos e tá no terceiro setor, mas também tá nas empresas, conhecer né, os ambientes mais duros e também aqueles mais inovadores. Para mim sempre fez muito bem fazer esse trânsito, né, entre os mundos, assim. Então eu sempre tive um pouco em empresa e consultoria paralelamente. E aí quando chegou o capitalismo consciente, né, quando eu tive a oportunidade de entrar já como head de educação, foi uma junção desses mundos, né, onde a gente também é terceiro setor, é um instituto, mas está muito próximo ali das empresas que estão querendo fazer diferente, as empresas que estão buscando ter uma atuação, uma gestão mais consciente. Então, nesse momento, me sinto muito contemplada também em propósito de pensar que a gente pode fazer a diferença pela iniciativa privada, pelas empresas, né? E acho que quando chega o Regenerar, então, é uma coroação disso, assim. Total. Muito legal fazer essa retrospectiva, né, de quais foram os caminhos que a gente percorreu para chegar onde a gente está, né? E ver que, na verdade, foram várias pequenas escolhas que, na época que a gente tomou, né, a gente não tem nem noção do... Eu piro muito na coisa, assim, do efeito borboleta, sabe? Aquela decisão que eu tomei, quando eu olho um pouco para a minha história, de como ela me traz aqui, eu acho que até pouca gente, assim, até que trabalha comigo sabe dessa história por completo, mas... eu acho que assim, já tem uma bagagem que sempre vem de casa. Eu acho que primeiro existe uma bagagem até espiritual, mas aí é uma conversa para outro momento. Mas eu acho que além disso, ainda já vem uma coisa que vem dentro de casa, né? Como que você é educado. Então, eu acho que eu tive uma sorte, assim, de dentro de casa. Eu nasci num lugar de privilégio, mas que meus pais, principalmente o meu pai, vem de uma trajetória, assim, de muita luta. Meu pai era muito humilde, assim, sabe? Então... eu sempre vi essas relações, assim, hoje quando eu olho para o passado, por que eu trabalho com o que eu trabalho, né? Eu lembro que tinha alguns natais, até que minha mãe organizava, onde a gente não ganhava presente, a gente passava os natais em creches em Brasília, né? Eu nasci em Brasília. Então eu lembro que isso já me despertava, qual a minha diferença para aquela criança que está ali naquela creche, que é uma criança órfã, né? Isso tudo já vinha, acho que trazendo provocações para mim. Mas eu acho que nada disso foi tão impactante a nível de, assim, mudar a trajetória da vida. Eu me formei em administração pela UDESC, que é lá em Santa Catarina, né? Eu morava em Floripa na época. E eu também me formei em Direito pela Federal de Santa Catarina, né? Na época eu podia cursar as duas ao mesmo tempo, duas públicas. E aí era muito aquela coisa assim, sabe? Da trajetória da carreira tradicional, de já sair com um bom currículo para entrar numa consultoria ou para entrar numa grande empresa. E para mim esse sempre foi o drive, assim. E eu consegui um emprego já muito bom na área que eu sonhava, que era na área de comércio exterior cedo. E eu lembro que, e eu acho que muitas pessoas que talvez estejam ouvindo se conectem com isso, ou pelo que elas estão vivendo agora, ou porque elas já viveram, e quem sabe algumas, dependendo da idade, porque vão viver, que é de você até idealizar um trabalho que você vai ter, e na verdade quando você começa a atuar no dia a dia daquele trabalho, você fala, nossa, mas está faltando algo, assim, né? Então eu trabalhava com comércio exterior, com importação e exportação, e eu falava, tá, mas eu tô trazendo pneu da China, tô trazendo, assim, né? O que isso tá... faltava alguma coisa, né? A nível de propósito mesmo, né? Tá, tudo bem, qual que é a minha contribuição? Acho que, assim, todo trabalho tem uma contribuição social, né? Não nego isso, mas para mim faltava alguma coisa que estava muito conectado com a minha essência. E na época eu já fazia bastante voluntariado. E eu fui pro Quênia. Eu fazia parte da IESEC, que é uma organização internacional, né, só alunos que tocam, né, alunos do ensino superior que tocam pelo mundo inteiro. Ela nasceu com um propósito bem bonito, a IESEC, assim, de não possibilitar uma terceira guerra mundial. Então, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, entre jovens da Europa, porque a teoria era, se você conhece jovens de outros países e você vira amigo desses jovens, você nunca vai querer guerrear contra os seus amigos, né? Então, quando você conhece de perto a cultura, né, dos outros e você vive perto dos outros, você tende a... Até tem eu lembro que um dia desse eu tava vendo, não sei se no Insta, algum lugar assim, um pensador falando
E aí fizeram uma pergunta para ele que me lembrou agora desse momento, que era assim, se você pudesse realizar um desejo na sua vida, né, criar uma lei na sua vida que ela fosse universal, qual lei seria essa? Aí ele disse uma coisa muito bonita, assim, mais ou menos nessa linha, de que eu queria que todo mundo que odiasse o outro, a partir do momento que essa pessoa odeia o outro, ela tem que viver pelo menos 2 meses vivendo com esse outro. E tudo mudaria, né, no mundo. Eu acho isso muito rico, assim, sabe? Quando você conhece de perto o outro, né, tem chance de conhecer o outro. E a ESEC nasceu com esse objetivo. E aí, claro, ela foi mudando ao longo do tempo. Hoje é uma organização enorme, assim, né, que faz voluntariado pelo mundo inteiro. E eu tive a chance de ir para o Quênia. Eu fui para Nairobi e, resumindo muito, acho que toda essa experiência que eu vivi lá, eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma clareza do quanto que os meus privilégios impactaram nas oportunidades que eu tive e ainda estão impactando nas oportunidades que eu tenho hoje durante minha vida inteira. Às vezes a gente está tão no nosso dia a dia, no nosso meio, convivendo com as pessoas das nossas bolhas, que a gente não tem noção, né? Por exemplo, eu no caso, né, de eu ser um homem branco, cis, hétero, de classe média alta, o que isso gerou de oportunidades na minha vida, né? Tanto a nível de, eu digo assim, desde a alimentação, né, até, por exemplo, quando eu fui para o Quênia, para Nairobi, nessa comunidade que eu atuava, eu fui lá para construir uma escola com o dinheiro que a gente tinha arrecadado no Brasil, e eu também fui para dar aula de inglês e matemática para umas crianças de uma favela lá chamada Madari. Tanto Madari quanto Kibera, que eram as maiores favelas de lá, que somadas, eu acho que hoje em dia devem dar mais de 3 milhões de habitantes nessas duas favelas, a expectativa de vida era na casa de 32 anos de idade. Então imagina que loucura, né? Eu tô com 35 agora. Então, quando eu tava lá, você entende que, assim, um jovem que nasce naquela situação, por exemplo, nas escolas que eu dava aula, era essa escola específica chamada Nigotas Upendo, era muito focada em crianças órfãs, porque muitas crianças lá são órfãs por causa da Guerra Civil de 2007. Então, se você já nasce, por exemplo, sem pais, onde o único motivo de você ir para a escola é porque você vai ter uma refeição naquele dia ali naquela escola. Né? A sua única refeição do dia é na escola. Onde você não tem uma figura parental, então os professores têm que exercer essa figura. Eu lembro de estar dando aula assim, e os professores batendo nos alunos para eles se comportarem, o que pra gente é uma loucura, né? Sim. Mas pra lá era algo completamente normal, porque fazia parte da cultura, né? Porque essas crianças nem pais tinham. Então, assim, quando você começa a realizar, uau, olha a diferença que já existe no nascimento, sabe? Onde, desde a alimentação na primeira infância e todos os impactos que essa alimentação na primeira infância tem na construção fisiológica e da capacidade cognitiva, né? Cientificamente, hoje existem vários estudos mostrando isso. Então, eu percebi que a pobreza, ela se perpetua já na infância, né? Você já na infância já está perpetuando a pobreza. Aí você tem uma comunidade onde quem nasce ali já está fadado a uma morte precoce, porque a expectativa de vida é de 32 anos de idade. Uau, tudo isso para mim foi uma coisa assim que para mim é impossível não transformar. Eu acho que uma coisa é você olhar para a África subsaariana, dentro daquele contexto que a gente tem de filmes, e você vê por uma tela, você vê por um jornal, um documentário que seja. Agora você conhecer as pessoas, você fazer amizade, você se conectar de maneira profunda, você sentir o cheiro, porque não existe saneamento básico, então todas as necessidades são feitas em sacos plásticos e jogados na rua, então você vive no esgoto a céu aberto. O lixo seco, entre aspas, a única forma de se livrar dele é queimando esse lixo 24 horas por dia, e aí você começa a entender também por que a expectativa de vida é o que ela é, né? Porque num lugar, se você já tem um estado de subnutrição e você pega, por exemplo, uma diarreia, isso para uma criança significa muitas vezes a morte, quando aqui é uma loucura você imaginar, por exemplo, uma criança morrer porque está com uma diarreia, por exemplo. Então, acho que assim, isso foi um grande baque assim, na minha vida, de todas as formas, porque ao mesmo tempo eu também vi que eles não eram pessoas miseráveis, eram pessoas, assim, a gente tem conceitos muito distorcidos, né? A gente tem um conceito de pobreza distorcido, a gente tem um conceito de meritocracia muito distorcido, porque lá isso foi uma das coisas muito fortes na minha vida, porque qual é o conceito de meritocracia para uma criança dessa que já nasce nesse cenário? Não importa o quanto essa criança se dedique na vida,
ela nunca vai ter as oportunidades que eu tenho, nunca, né? Assim, a não ser que algum agente externo possa intervir, possa apoiá-la. Eu até gosto de brincar assim que o Mohamed Yunus fala muito disso, né? O Prêmio Nobel da Paz, Mohamed Yunus, ele tem essa teoria do bonsai, onde ele diz que a semente, ela é igual de todos nós, né? De todos os seres humanos, ela tem o mesmo potencial de se tornar a nossa maior potência, né? Uma semente pode virar uma árvore gigante, mas se essa semente ela é plantada num vaso pequeno, né? Ela só vai crescer desse tamanho. Uma semente que podia se tornar, né, uma sequoia, podia se tornar uma árvore, né, enorme, que durasse centenas, né, milhares de anos. Dependendo do solo que ela é plantada, ela nem vinga. Dependendo do solo, ela vai morrer cedo. Então eu gosto muito, ele diz isso, né, que pessoas pobres são pessoas bonsai, né, que não tem nada de errado com o potencial da semente, simplesmente o solo que ela é plantada não é fértil. E para mim essa foi a sensação que eu tenho. Por exemplo, eu comparo, eu sempre gosto de fazer analogia com o próprio Barack Obama, né, ele é filho de pai queniano, por exemplo, né, a semente dele foi bem regada, foi bem cuidada, e ele se tornou quem ele se tornou. Claro que não é todo mundo que é regado que vai alcançar esse potencial, mas pelo menos, e aí eu acho que isso foi o que impactou, você entende que essa pessoa, se bem regada, se plantada no solo fértil, pelo menos ela tem a chance a oportunidade né, realmente fazer uma transição, assim, alcançar o seu potencial máximo. Sendo que tem gente que nasce completamente sem esse potencial, e aí eu acho que isso foi muito marcante para mim. E aí quando eu voltei de lá, eu acabei, durante o meu período lá, conhecendo um projeto que trabalhava com iluminação em comunidades que não tinham acesso à energia elétrica. E aí eu fiz vários desses projetos lá, que eram projetos de garrafas PETs no telhado, sabe? Foi até uma solução criada por um brasileiro, mas acho que isso fica para outro episódio, assim, que já chegou no mundo inteiro essa solução super simples, é uma tecnologia social, bem fácil para iluminar áreas que não têm acesso à energia elétrica durante o dia. E a gente fez isso em várias escolas durante o Quênia, eu com um conjunto de amigos. E quando eu voltei pro Brasil, não fazia mais sentido para mim continuar trabalhando com o que eu estava trabalhando. Tudo perdeu sentido. Ir nas mesmas festas que eu ia, com os mesmos amigos que eu ia. Sei lá, ir para uma balada e gastar, sei lá, 200, 300 reais em bebida. Isso para mim foi perdendo sentido mesmo, né? O valor das coisas mudou muito para mim. E foi quando eu decidi que era isso mesmo, que eu tinha que fazer essa transição de carreira. Foi a primeira vez morando lá que eu tive essa sensação de... Eu acordava para ser útil na minha vida. Sabe, já sei, eu tô ajudando a melhorar, de alguma forma, a vida de alguém. Pelo meu trabalho, pelo que eu acordo todo dia. E aí isso foi uma pergunta muito forte que eu fiz na minha vida. Isso virou até um TEDx que eu fiz que mudou minha vida, né? Esse TEDx me abriu muitas portas. Um dos motivos do efeito borboleta de eu estar aqui hoje é esse TEDx, sem dúvida. Onde a pergunta desse TEDx, o título é esse, né? Quantas vezes por dia você se sente realmente útil? E isso é uma pergunta que quando eu faço até hoje para amigos, muitos amigos falam, uau, que foi a mesma sensação que eu tive naquela época, assim, de... Nossa, quantas vezes eu me sinto realmente útil, né? E antes de vir para cá, a gente estava falando no grupo, né, do WhatsApp. Que privilégio a gente poder estar gastando tanta energia, porque está dando muito trabalho tudo isso, né? A gente tem um evento de lançamento do curso Regenerar essa semana, mas que privilégio poder gastar a sua energia vital, a energia do seu trabalho, com algo que está tornando o mundo um lugar melhor, né? Que está conectado com o nosso propósito de vida. E aí foi isso, quando eu fiz essa transição, fundei uma ONG, quando eu voltei para o Brasil, chamada Litro de Luz, que na verdade era uma ONG global, e que ela também, eu criei, né, o chapter, eles chamavam, né, a sede aqui no Brasil, com mais 2 amigos, a Alane e o Pedro, e depois virei presidente dessa ONG, eu fui presidente dessa ONG por 3 anos, e foi ela que sim, sou eternamente grato, faz parte da minha história para sempre, né, o Litro de Luz, e foi ela que me alavancou, que me possibilitou dar palestras pelo Brasil inteiro, falar sobre essa temática da sustentabilidade, contar um pouco dessa história que eu acabei de contar. E isso foi me abrindo muitas portas, inclusive a porta de trabalhar com Yunus. Então, eu trabalhei uma época na Yunus Social Business, né, em Yunus Negócios Sociais aqui no Brasil, e que com o tempo eu fui crescendo dentro desse setor de impacto, até que, quando foi na pandemia, eu me encontrei com a Facens, eu já conhecia, né, a família mantenedora, que a gente chama aqui da Facens. A Facens é uma universidade, um centro universitário filantrópico, né, sem fins lucrativos, também é uma associação, e que
eles me convidaram justamente para olhar não só para a Facens, mas para o grupo do qual a Facens faz parte, de como a gente podia estruturar a área de sustentabilidade aqui do grupo. E aí eu vim para cá com essa missão também, hoje com todo um time, né, que olha para isso aqui dentro, de como que a gente olha para a sustentabilidade, inclusive a sustentabilidade não só das nossas operações, mas dentro de sala de aula. E aí é daí que vem nascendo a ideia do Regenerar, né? Olhando para como a gente colocava isso dentro do corporativo. Antes da gente contar um pouco essa história de como nasceu o Regenerar, eu acho que seria legal, Amandinha, você contar para quem tá aqui, né, ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, o que é o capitalismo consciente e também, assim, quando a gente fala sobre regeneração, que talvez seja uma temática que seja até intuitiva para quem escuta, mas que ela é pouco conceituada, né? E a gente não pode banalizar palavras, né? É uma palavra forte, regeneração. Então, hoje, quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade, qual que é a diferença, né? De sustentabilidade, por exemplo, para regeneração? Então, eu queria te fazer essa pergunta e que também antes você contasse um pouco o que é o capitalismo consciente. Maravilha. Então, como eu estava contando, né? Quando eu cheguei até o capitalismo consciente, quando eu recebi o convite, já existia, né? Isso foi em 2022, então já estava há quase 10 anos no Brasil esse movimento. E o capitalismo consciente é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, por meados ali de 2007 para 2008. Também com um professor de marketing, né, um indiano chamado Raj Sisodia, que ele, na época, lecionava na Babson College, numa cadeira de marketing, e como eu estava falando, se questionava, né? E também estava nessa busca de propósito, de o que eu estou fazendo, como que eu posso ser mais útil, né? E ele tendo contato com um dado que foi muito marcante para ele, do quanto as companhias americanas gastavam, né, com marketing todos os anos, era maior que o PIB da Índia, o país dele. Então, ele começa a questionar e empreender uma série de pesquisas para ver, será que tem empresas que fazem diferente, que não gastam esse rio de dinheiros, né, esses rios de dinheiro em marketing, mas conquistam realmente, né, os seus clientes, os seus fornecedores, colaboradores, pelo que são, né, pelo que fazem, pela sua marca em si. E aí ele descobriu, felizmente, sim, uma gama ali de 20 e poucas empresas que faziam de uma maneira diferente. E o que elas tinham em comum, né, a grande surpresa foi ver que elas tinham alguns princípios em comum. Então, por exemplo, um propósito elevado, né? Então, elas tinham um porquê de existir que ia muito além de gerar lucros. Elas tinham, naturalmente, uma orientação para os diferentes stakeholders, como a gente chama hoje, né? Mas no sentido de olhar para colaborador, olhar para a comunidade, olhar para fornecedor, não só para retorno de acionista, né? E eram também negócios que tinham uma liderança muito forte, uma liderança consciente. Então, pessoas ali na liderança que assumiam esse propósito, que se preocupavam, de fato, com cuidar de todos esses públicos e que, portanto, também contribuíam para uma cultura, né, organizacional, uma cultura interna consciente. E aí eles descobriram isso, né, esses pontos em comum, e isso está sistematizado num livro dessas pesquisas que é o Empresas Humanizadas, então já mostra o que elas têm em comum, né, por serem uma gestão mais humanizada. E quem tomou contato com essa pesquisa e ficou assim, muito empolgado foi John Mack, que era um dos fundadores do Whole Foods Market, né? Um negócio super... Que é enorme nos Estados Unidos, enorme, né? tem mais de 500 unidades, já foi comprado pela Amazon hoje em dia, mas nasceu como uma portinha de produtos naturais, como todo mundo conhece, alguma no seu bairro, mas tinha uma relação muito vívida com a comunidade, tinha uma relação muito forte com, né, com o seu entorno, com as pessoas que iam lá comprar, amavam aquela marca. Produtores locais, né? Eles têm um trabalho muito forte de abrir portas de um grande mercado para produtores locais, produtores, né? Um pequeno agricultor familiar. Sim, isso é muito legal. Para produtores locais. E teve uma história super forte também de quando teve uma enchente no Texas, lá onde nasceu a Whole Foods em Austin. Teve uma grande enchente nos anos 70 e poucos. E ele ia fechar, ele simplesmente perdeu muita coisa, não ia conseguir se manter. Mas a comunidade chegou junto e começaram a tirar água, igual a gente viu recentemente, né, no Rio Grande do Sul. Mas a comunidade chegou junto e mostrou assim, não, a gente não pode existir aqui esse bairro sem esse negócio, né?
Legal. Então, os dois se empolgaram muito com essas descobertas e falaram, olha, vamos chamar isso de capitalismo consciente. Eu acho que o nome é capitalismo consciente, que chega a ser uma ambiguidade, muitas vezes, quando a gente escuta a primeira vez, né? Como assim capitalismo e consciente? Mas é justamente isso que ele pretende provocar. Dá para fazer negócios, dá para ser lucrativo, dá para ter sucesso e prosperidade, mas de uma forma consciente, de uma forma que cuida de todos os envolvidos, que está mais preocupada em gerar benefícios do que e muito atenta aos danos que possa vir a causar, então eliminar esse sofrimento da cadeia, né? E tem muita semelhança também com o Yunus que você citou, né? Eu lembro de uma entrevista do Yunus que ele falava assim, né? Que a gente meu propósito é viver sem gerar dano para os outros, né? Para outras formas de vida. Total. Então, o Raj levanta esse propósito assim com muita força. E depois de passar por aquela crise americana de 2008, eles foram ver novamente como estavam essas empresas. E aí que vem a melhor parte, né? Que elas tinham se mostrado mais resilientes em períodos de crise, porque elas já tinham essa força da comunidade, essa força do apoio dos stakeholders. E o que a gente tem visto ao longo de todo esse tempo e também nas pesquisas brasileiras, né, é que realmente um negócio mais orientado para os seus stakeholders, um capitalismo de stakeholders, como também é um outro termo, ele é mais perene, mais resiliente e mais bem-sucedido no longo prazo, tanto financeiramente quanto em outros aspectos, como a sua liderança, a fidelidade dos clientes, dos fornecedores. Atração de talentos, atração né? de talentos e por aí vai, né? Se a gente for pegar essa nossa geração, né? Total. Que além da nossa paleta de cores e como hoje tem a mesma que idade... não foi combinada, gente, eu prometo, né? A gente se olhou quando chegou até o tênis é parecido e a gente tá muito... não combinamos. A gente tá muito no, né? Muito no regenerar. Muito no regenerar. E a gente tem a mesma idade e acho que a nossa geração é essa geração que tem um chamado muito forte mesmo para propósito, né? E aí quando vai buscar emprego, quando vai buscar trabalhar, também não faz sentido trabalhar em qualquer lugar. Então, já chega no mercado com essa demanda, né? E com essa vontade de ser útil para algo que gere benefícios, né? Então, assim, nasceu o capitalismo consciente lá nos Estados Unidos, mas foi em 2013 que um grupo de brasileiros, né? Executivos, consultores, ficaram sabendo. Na época, Hugo, que é o nosso chairman hoje, que é um dos cofundadores, trabalhava junto no grupo Pão de Açúcar, né? Então, a Abílio Diniz estava atento a isso também. Eles ficaram sabendo e foram até uma dessas conferências que eles fizeram nos Estados Unidos para falar, olha, como que é isso? Eu quero levar isso para o Brasil, né? E ali começou, então a gente já está há 10 anos nesse propósito, né? Que é muito de ajudar as empresas a transformar, né, essa transformação cultural que precisamos fazer, apoiar essa transformação cultural, acelerar isso por meio de lideranças mais conscientes. Então, é um movimento que não é um certificador, é simplesmente um convite aberto a toda e qualquer empresa que queira apoiar e caminhar junto para ali começar um processo de educação, de inspiração, do que eu posso fazer diferente, né? Como que eu incorporo esses princípios, esses pilares no meu negócio. Então, hoje temos um ecossistema aí de mais ou menos 200 empresas e mais de 6 mil pessoas físicas apoiando também, signatárias, que são pessoas que querem, né, se educar e se inspirar de como fazer essa transformação cultural acontecer, né? E aí isso tem tudo a ver com regenerar, porque essa transformação cultural que a gente precisa é para um paradigma de regeneração, né? É para uma economia mais regenerativa, sustentável. Então, aí vem as palavrinhas, como você falou, né, que vão, aos poucos, ficando mais conhecidas e mais aceitas, mas é super importante a gente conceituar mesmo e pontuar, né? Então, desde da sustentabilidade, que vem desse conceito de desenvolvimento sustentável, da gente entender o que a gente precisa fazer para garantir as condições de vida não só nossas, como não roubar das futuras gerações, né? Garantir essas condições de sobrevivência, de subsistência do planeta. Então,
Isso é pensar sustentabilidade, pensar desenvolvimento sustentável. Depois, mais recentemente, né, surge essa sigla do ESG, que é o ambiental, social e a governança, já por um viés do mercado financeiro, olhando como é importante, né, cuidar de fatores ambientais, sociais, porque isso também é risco para o negócio, porque isso também é risco para o investimento, porque isso envolve a governança das empresas. Mas tudo isso, né, hoje já está bastante difundido nos negócios e ganhando uma roupagem que é super importante, super relevante, e ao mesmo tempo a gente sabe quanto é perigoso, né, como você falou, se apropriar de discursos e de palavras é muito mais fácil do que fazer, né? Então eu vejo que a sustentabilidade e o ESG são caminhos super necessários e importantíssimos para a gente fazer essa transformação. Agora, quando a gente fala de regeneração, a gente está falando de um olhar, né? De um modelo mental, de uma forma de ver o mundo que é diferente, porque é resgatar aquilo que é a forma que a vida acontece, né? A inteligência da própria natureza, a forma como a vida se desenvolveu aí há 4,5 bilhões de anos, a Terra está aí, se sustentando em determinadas condições e prosperando, né? Não só resistindo, sobrevivendo, mas prosperando de muitas maneiras. E eu acho que dentro do conceito de regenerar, a gente está falando de, além de sustentar as condições de vida, que seria, né, equilibrar uma balança, porque a gente sabe que já está desequilibrado, que a gente já ultrapassou alguns limites, né, do planeta e sociais para ter uma condição de equilíbrio. A gente já está muito no desequilíbrio. Então, sim, é uma grande meta, é uma grande vontade, é um grande objetivo chegar nesse 0 a 0, né? Mas se a gente continuar com a mesma mentalidade que gerou a degeneração, a degradação, a gente vai equilibrar a balança e daqui a pouco pender de novo para o lado errado, né? E para o impacto negativo. Então, por isso que é importante transformar a consciência, a mentalidade que gera não a exploração, né? Não o colonialismo, não né, esgotar todos os recursos a qualquer preço, né, o lucro a qualquer preço, mas resgatar essa lógica que é a lógica amorosa da vida, né, dos sistemas, dos ecossistemas naturais, que na verdade gera benefício para todo mundo. Total. Uma analogia que eu sempre gosto de trazer é assim, se você estivesse andando de bicicleta bem rápido e aí você cai e se rala inteiro, né, vamos supor, você caiu e se ralou inteiro. Você quer sustentar o jeito que você tá ou você quer curar o jeito que você tá, né? E eu acho que é isso que a gente fez com o planeta, né? Hoje, que nem você falou, dos limites planetários, a gente fala disso no curso Regenerar, né? Tem a teoria dos limites planetários, né? Do Johan Rockström, onde ele diz dos 9 limites planetários biofísicos, né? Que são 9 processos importantes para manter o planeta saudável. A gente já está fora da linha de segurança em 7 deles, né? E alguns deles onde a gente já ultrapassou muito essa linha. Então, a gente está no momento onde a gente precisa curar, né? Eu acho que a regeneração está muito conectado com essa palavra de cura mesmo. Não só a parte ambiental, como a parte social também, né? A gente tem hoje um modelo econômico que ele cria abismos de desigualdade, né? Então, teve até um estudo que a gente traz no Regenerar, diz isso, né? Que hoje, se você nasce na classe mais pobre brasileira, para você alcançar a renda média no Brasil, a renda média, né, do brasileiro, você precisaria, se eu não me engano, de 14 gerações. Imagina, olha que loucura, né? Isso, se eu não me engano, dá uns 160 anos, né? Para que estatisticamente você consiga sair da linha mais pobre e alcançar a renda média brasileira, que não é uma renda alta. Então, assim, hoje o nosso modelo econômico, ele cria possibilidades, né? A forma que ele é construído, ele cria possibilidades de abismos de desigualdade, que é o que a gente vive hoje, né? Onde cerca de 1% da população detém mais do que o dobro de renda do que quase 7 bilhões de pessoas. Então, a gente está, né, num modelo... Eu sempre gosto também da analogia de que é como se você estivesse numa sala com 100 pessoas, você tem 100 pães. Uma pessoa
tem 95 pães e os outros 5 pães têm que ser divididos por todas as outras 99 pessoas, né? Eu gosto dessas analogias que eu acho que elas conseguem talvez deixar claro, um pouco mais tangível o nível de desigualdade que a gente está. Então, eu acho que é importante mencionar que quando a gente fala de regeneração ou do regenerar, a gente não está falando só do ambiental, né? A gente está falando de regenerar todos os nossos ecossistemas, curar esses ecossistemas. Só que é o que você falou, não adianta nada você curar se a gente não cria uma nova forma desse sistema operar. Porque se você cura esse sistema... né? Eu caí de bicicleta lá, botei um band-aid, botei um remédio e me curei. Mas eu continuo correndo igual um maluco e caindo de bicicleta, não adianta nada, porque essa cura ela não tem longevidade. Então, acho que o conceito de regeneração é importante porque ele também está conectado a criar uma resiliência desse ecossistema para que ele seja sustentável. Aí sim, por isso que eu gosto também da brincadeira de dizer que a regeneração ela não é uma evolução da sustentabilidade, né? A regeneração é algo que a gente precisa fazer agora, porque a gente já degenerou, já destruiu muito, né? Tanto os nossos ecossistemas sociais quanto ambientais. Para que aí sim, se você tiver uma estrutura já regenerada, já curada, aí tudo bem você sustentar o que já tá bom, né? Se você tá saudável, você quer sustentar aquilo, né? Então acho que a questão é essa, a gente precisa primeiro pegar algo que não tá saudável, que, né, isso está machucado, que é o nosso planeta, que são nossos sistemas. A gente precisa curar, tornar eles saudáveis e aí sim tornar eles sustentáveis, sustentar eles daquele jeito, né? Então acho que isso é uma questão bem importante, assim. E aí eu acho que até contando um pouco da história de como que nasceu o Regenerar, o Regenerar ele nasceu, eu acho essa história interessante, assim, porque nasceu de uma maneira muito orgânica e não previsível, assim, né? Não é que a gente falou, vamos criar um curso que olhe para isso, ou vamos criar um podcast que fale sobre essa temática. Ele nasceu porque quando eu entrei na Facens para estruturar essa área, né, e relembrando assim, a Facens, hoje ela é uma instituição que olha muito para a sustentabilidade, né, então nós somos um centro universitário que fica em Sorocaba, para quem não conhece, né, talvez muitas pessoas que estejam aqui ouvindo não conhecem a Facens, então convido, né, a pesquisarem, conhecerem mais, e se você for pesquisar, você vai ver que a Facens hoje dedica muita energia para a sustentabilidade, né, durante 3 anos agora consecutivos, dentro da nossa categoria, numa premiação num ranking chamado Green Metric, na nossa categoria até 5 mil alunos, nós somos a instituição brasileira de ensino mais sustentável, né? Tanto entre públicas quanto privadas. E se a gente for considerar todas, né, entre públicas e privadas e tirar qualquer tipo de filtro, como número de alunos, a gente ficou quinto em um ano, sexto em um ano, sétimo no outro, nono no outro, né, entre as mais sustentáveis do Brasil. E a gente ficou 2 anos consecutivos como a primeira, né, entre as particulares e agora no último ano entre a segunda. A gente ficou em segundo lugar entre as particulares mais sustentáveis. Isso se reflete, na verdade, em várias práticas internas que também trouxeram o nascimento do Regenerar. Então, não só, que eu tinha falado antes, na parte de infraestrutura, onde a gente tem até a patente de um conceito chamado Smart Campus, né, campus inteligente, que é basicamente... Aqui nós somos um centro universitário que olha muito para como a tecnologia pode impactar a vida das pessoas. Então, desde a gente olhar para hoje nosso escopo 2 de emissões, para quem entende, né, que é a parte de energia, quanto de carbono a gente gera através da nossa energia, a gente já zera essa pegada de carbono aqui dentro, né? Então, hoje a gente já, com a energia que a gente consome, ela é 100% de fontes renováveis, parte produzida por nós mesmos e a outra parte a gente compra só de fontes renováveis. A gente tem hidrômetros inteligentes né, espalhados pelo centro universitário do campus, então qualquer vazamento a gente consegue identificar em tempo real e agir sobre aquele problema. A gente está indo rumo ao lixo zero agora, né? A gente já hoje cerca de 70% dos nossos resíduos a gente já desvia de aterros sanitários, quando comparado com a média brasileira, que são malucos 4%, né? Então hoje a gente assim... A gente está muito longe a nível Brasil, né, de lidar com uma economia circular da maneira correta. Então, enfim, tem várias iniciativas que quem quiser conhecer mais pode até olhar, né, no sustentabilidade.facens.br, que a gente se aprofunda, a gente tem relatórios de sustentabilidades anuais onde a gente mostra muito do que é feito. E um dos grandes desafios que a gente tinha dentro da instituição é assim, a gente faz parte de um grupo familiar que existe aí há 50 anos e que, como qualquer grupo, qualquer empresa, tem muitos desafios, né? E um dos desafios às vezes você tem pessoas ou processos que fazem a mesma coisa da mesma forma há muitos anos e que mudar
esse mindset, mudar essa consciência, não acontece do dia para noite, não é nem justo, né? Imagina, às vezes você faz a mesma coisa há 20 anos e alguém fala, nossa, você tem que mudar porque dessa forma é mais sustentável. Para muitas pessoas esse processo é difícil, a gente tem que acolher isso. E a gente começou a notar que tinha realmente um desafio, não só, mesmo com a alta liderança, falando, olha, a gente quer olhar para a sustentabilidade, tinha um desafio, que era o desafio de... Quando as ideias dos projetos chegavam, às vezes, nas gerências intermediárias, muitos desses projetos morriam ou não tinham a vazão né, que a gente gostaria, ou o protagonismo, né, a empolgação das pessoas como a gente gostaria. E eu acho que quem trabalha na área aqui e está ouvindo isso deve se conectar muito, que é, às vezes, até um lugar meio cansativo da gente sentir que a gente está sempre evangelizando, né, que a gente está sempre tendo que convencer as pessoas de que sustentabilidade é importante, por mais óbvio que pareça na nossa cabeça, né? E a gente falou, não, tem algo de errado, a gente precisa olhar como a gente capacita nossas lideranças de uma maneira diferente. E aí, nesses encontros e desencontros que a gente tem um autor que eu admiro demais, que é o Frederic Laloux, que ele não vai estar ouvindo esse podcast porque ele não fala português, talvez a gente fizer um inglês depois, mas o Laloux é uma super referência, ele escreveu um livro que eu recomendo aqui. Você estava falando mais cedo, né, de um livro que marcou sua vida. Tem alguns livros que marcaram minha vida. Eu acho que no início da minha trajetória foi um chamado Eu Saí da Microsoft para Mudar o Mundo. É um livro que você só encontra hoje em sebos, assim, não vende mais, mas que ele conta a história do John Wood, que criou uma ONG gigante. Quando ele conheceu realidades como eu conheci no Quênia, ele conheceu no Nepal, isso mudou a vida dele. E esse livro do Laloux também foi um livro que expandiu muito a minha consciência, esse livro chamado Reinventando Organizações, que ele mostra que as organizações podem ter uma outra cultura diferente, sem essa hierarquia tradicional que a gente conhece, onde a autonomia das pessoas e a confiança são muito preservadas, muito nutridas. E acompanhando o Laloux, eu vi que ele postou, né, dizendo que ele não estava mais trabalhando com a autogestão, que ele é muito famoso por, né, que é esse livro dele, Reinventando Organizações, e que ele estava começando a trabalhar agora com a pauta climática. Né? Foi até a minha liderança direta, a Thaís, já mandar um abraço, que a Thaís também, ela é muito responsável por grande parte disso aqui que está acontecendo, Thaís Belde. Ela falou, Vitor, vai ter um call aqui de um programa que eu participo e o Laloux vai estar presente, eu sei que você é muito fã do Laloux, você não quer participar? E eu participei desse call, onde o Laloux apresentou esse programa dele chamado The Week, onde ele disse que o motivo dele estar fazendo essa transição foi porque ele estava de férias na casa de amigos ambientalistas e, conversando com esses amigos, ele teve a noção, pela primeira vez, do grau da gravidade que a gente está enfrentando como humanidade, que a gente vai enfrentar como humanidade, principalmente relativo às crises climáticas. Né? E como essas crises climáticas estão completamente conectadas também com a qualidade de vida dos seres humanos e das futuras gerações. E ele, como pai, se mobilizou muito com aquilo, porque ele percebeu que, provavelmente, os filhos dele teriam uma qualidade de vida pior do que a que ele teve, o que é uma loucura como pai, né? Eu sou pai de 2 meninas também, Luna e Naya, e para mim é uma loucura pensar que a qualidade de vida das minhas filhas vai ser pior do que a minha, né? A gente nunca quer isso para as crianças que a gente ama, né? E aí isso fez com que ele decidisse mudar a trajetória dele, e ele falou assim, peraí, se eu tô aqui presente nas organizações que se dizem as mais conscientes do mundo a nível de gestão, e mesmo essas empresas não estão agindo de maneira enfática sobre a pauta, né, climática, sobre a pauta social, quer dizer que tem algo muito errado na forma que a gente está comunicando essa pauta, porque essas pessoas são pessoas bem intencionadas. Por que elas não estão agindo? Tem algo de errado com essa comunicação. E aí ele entendeu que, então, vamos tentar comunicar de uma outra forma, e ele criou esse programa chamado The Week. Recomendo para todos que estiverem ouvindo ou assistindo, deem uma pesquisada nesse projeto, né? Frederic Laloux, The Week, pode até escrever errado Laloux, que é difícil aí, mas vai aparecer no Google. E ele... Que basicamente a ideia, eu participei, tive o privilégio de participar desse protótipo que ele criou, que era um call de Zoom mesmo, assim, algo bem... Você também participou, né, Mandinha? Então, sim, mas acho que já não era tão protótipo. Já não era mais, na minha época foi bem protótipo mesmo, era literalmente um call de Zoom, três calls, onde ele trazia uma provocação que para mim foi a primeira vez que eu vi em treinamentos, olhando tanto para o indivíduo ou para o indivíduo dentro da corporação, né? No fundo, todos somos indivíduos, né? O sistema é formado por indivíduos, as empresas são formadas por indivíduos,
mas que ele trazia essa provocação de que muito do que faltava era um engajamento emocional relacionado a essa pauta. Às vezes a gente fica muito com esses conceitos técnicos, pautas técnicas, ou se ouve falar nesses dados alarmantes, né? 500 mil campos de futebol desmatados esse ano, queimadas de uma área gigantesca, ou incêndios na Califórnia, e você tem enchentes no Rio Grande do Sul. E muitas vezes o sentimento que isso gera nas pessoas é um sentimento de impotência até, né? Como eu, como indivíduo, na minha pequenez aqui, vou conseguir influenciar ou alterar algo, né? De algo tão grande, tão destrutivo, tão difícil, né? Ou, pior ainda, gera uma sensação, gera um sentimento que é um sentimento de negacionismo, de falar, quer saber? Na verdade, isso aí até politizam isso, né? Falam, não, isso aí é fake news, não existe mudança climática, não existe... Que para mim é o maior perigo de todos quando a ciência começa a ser negada. E aí, para mim... E aí, durante esse treinamento, um dos focos dele é mergulhar no problema, para que você entenda de fato a gravidade do que a gente está vivendo, para que depois de entender essa gravidade, você entenda então quais são os caminhos e como durante a humanidade a gente já percorreu e a gente já conseguiu ultrapassar grandes desafios, né? Quando você olha, por exemplo, para uma coisa para escravidão, olha que loucura no Brasil, né, cara? A gente vê no mundo, né? Por muitas gerações foi impensável que um dia isso mudaria, né? E a gente evoluiu e conseguiu mudar, por mais que a gente ainda tenha desafios e que a gente tem que estar sempre atentos, a gente conseguiu transgredir isso. Então eu acho que a gente está vivendo agora uma grande crise, tanto crise social quanto crise climática, e a ideia desse programa do Lolo é mostrar que, tá bom, tem como a gente também escapar dessa, né? Tem como a gente mudar a trajetória do que esse navio aí, Planeta Terra, está se direcionando. E a gente falou, tá, vamos criar então esse treinamento interno, e aí a gente adaptou, né, desde um pouco da minha época que eu trabalhava na Yunus, o nosso laboratório de inovação social já tinha várias dinâmicas aqui, o LIS, quero agradecer aqui Tamara e Raquel, que fizeram muito parte desse projeto. A gente bebeu muito dessa fonte do The Week, olhou muito para o que a gente já tinha de experiências e a gente criou um treinamento interno corporativo para capacitar nossas lideranças. E eu me lembro muito bem de quando a gente começou a implementar isso nos comitês de sustentabilidade das empresas do grupo, da gente ver assim uma transição quase que da água para o vinho, da postura principalmente, sabe? Dessas lideranças relacionadas a essa pauta. Você sente que você precisa... A gente parou de ter que convencê-los que isso era importante, sabe? E conectamos eles emocionalmente dentro dessa temática, e para mim isso foi um momento eureka, assim, sabe? Um momento, uau, tem algo poderoso aqui. E a gente falou, tá, se tem algo poderoso, vamos treinar toda a empresa? A gente também tem mais de 5 mil alunos, vamos levar isso para os nossos 5 mil alunos? Vamos digitalizar isso, né? Transformar num produto digital que a gente possa escalar. E aí foi legal que a nossa ideia era só interna. E aí a gente mandou pro Edmais, que eu comentei mais cedo, e o pessoal assistindo esses calls de Zoom mesmo, para poder transformar isso num produto digital, eles ficaram tão impactados assistindo, que eles falaram, não, e se a gente precisa levar isso para fora, não pode ficar só para dentro da empresa, vamos levar isso para fora. E a gente realmente fez uma produção, como, né, quem quiser conhecer mais aqui, curso Regenerar, a gente vai falar um pouco mais sobre, né, mas é o curso regenerar.com.br, vai entrar na nossa landing page, vai poder conhecer um pouco desse curso, mas foi quando a gente realmente profissionalizou e começou a transformar ele no que ele é hoje. A gente fez uma primeira versão. Quando a gente terminou essa primeira versão, e aí eu acho que aqui vem, né, o capitalismo consciente, eu lembro da gente olhar e ser honestos e falar assim, peraí, geralmente essas organizações como a Facens, que por mais que, na minha opinião, né, a gente faz muito, mas está fora, às vezes, do eixo São Paulo, capital, Rio de Janeiro, às vezes a gente não é tão conhecido. A verdade é essa, né? A Facens, muita gente que está ouvindo aqui, ou que está escutando, ou que está vendo a gente pela primeira vez, nunca ouviu falar da Facens. Quem que a gente tem como referência que poderia apoiar a gente na construção de uma segunda versão ainda mais forte, que a gente possa levar essa versão para dentro da casa das pessoas, para dentro das empresas, principalmente, né? A gente é muito focado também no indivíduo dentro das corporações, que ele também pode gerar muito impacto. E aí a gente já era apoiadores do capitalismo consciente, né? E foi quando a gente convidou vocês, e eu acho que foi bonito também, você pode contar um pouco mais, mas no sentido da gente falar, antes de qualquer coisa, assistam o que a gente já fez, né? Foi a primeira coisa que a gente fez, a gente mandou para vocês todos os episódios que já tinham sido gravados, e para mim, eu lembro que foi uma grande validação, sabe? Como indivíduo, como quem estava liderando esse projeto, de vocês assistirem, e mesmo vocês já tendo vários produtos dentro do portfólio de vocês
vocês falarem, não, isso aqui é especial, a gente não tem nada, né, exatamente como isso, vamos sim criar juntos, e aí a gente construiu um módulo do capitalismo consciente. Então eu queria até que você contasse um pouco aqui como foi para vocês entrar no Regenerar, e depois a gente pode contar um pouco como que é o curso que a gente tem, né, que é o curso Regenerar, para que o público, caso queira, também possa conhecer mais. Sim, realmente foi uma surpresa muito grata quando você chegou e falou assista, e quando eu assisti foi, nossa, que maravilhoso, assim, porque já era, né, um material de altíssima qualidade, essa pegada de documentário mesmo, mas o que me encantou e encantou a gente muito foi essa premissa, eu acho, né, que além de um super documentário, vamos falar assim, que a gente está aí com 28 episódios agora, não basta só entregar os dados alarmantes para as pessoas, ou não basta só entregar também o dado de reflexão, a gente precisa apoiar elas nessa jornada, né? Porque, assim como o Lalu falou, uma coisa que toca a gente, uma coisa que mobiliza, a gente não consegue ficar quieto, a gente precisa conversar com outras pessoas, a gente precisa arregaçar as mangas e ver, bom, o que eu posso fazer então? Porque senão a gente paralisa, né? Então, acho que essa premissa disso, poder chegar nas pessoas, poder chegar nas empresas e apoiar essa jornada que a gente acompanha e sabe que é bem desafiadora, né? Que não é só entregar as metas, os objetivos, agora então tem essa agenda, tem essas metas, a gente precisa apoiar as pessoas a primeiro entender que isso é importante, né? Tocar e ter acesso até a dados que muitas vezes eu e você tivemos aí nessa nossa trajetória, mas outras pessoas que seguiram essa carreira mais convencional e estão hoje lá dentro de uma empresa e de repente a empresa está falando, olha, agora tem que olhar para isso, a sustentabilidade, a ESG, elas precisam também, eu acho, desses inputs de conectar ao coração mesmo, né? E eu gosto muito de uma referência que vem da teoria U, da antroposofia, enfim, algumas fontes que falam, né? Mente, coração e mãos. E eu acho que é isso que a gente está se propondo a fazer, né? Que sim, tem os dados científicos muito bem embasados, né? O cenário está apresentado, mas também conectar com o que isso importa para mim, o que isso me mobiliza emocionalmente, já que a gente é natureza, a gente também sente isso no corpo, e isso é uma questão que está sendo muito falada, inclusive, de ansiedade, né? Ansiedade climática, porque só ouvir, né, os dados alarmantes e não conseguir fazer nada naquele momento vai gerando um estresse no corpo também. Então, se importar, se engajar, não bloquear isso, não negar isso, mas partir para ação, né? Partir para, bom, o que pode ser feito, então, o que a gente pode ver como futuros possíveis, como soluções. Então, acho que a gente cumpre muito bem essa trajetória, e como capitalismo consciente fez muito sentido a gente estar junto, porque a gente entende justamente a importância de trazer exemplos de negócios, né? Quais são os princípios de gestão, quais são os tipos de negócio que já existem, que já estão fazendo de uma maneira regenerativa, porque as pessoas precisam se apegar nesses exemplos, ter essas inspirações, ter essas referências, né? Para fazer de uma outra maneira, porque a gente sabe que nas escolas clássicas, né, na academia, muitas vezes está se reproduzindo o modelo que vai lá e fique milionário antes dos 30 e pague seus fornecedores só depois, se der tempo. Total. Né? 90 dias para pagar um fornecedor, né? E aí a gente precisa povoar esse referencial, esse imaginário e esse repertório, né, de boas práticas. E também mostrar que elas dão certo, que elas são bem-sucedidas até mais, muitas vezes, do que aquele velho modelo. Então, acho que é uma parceria que se propõe a fortalecer isso, assim, né? Então, agradeço mais uma vez o convite, porque pra gente fez muito sentido. Total. Nossa, muito... pra mim, assim, uma coisa também que eu acho que é importante falar, até porque às vezes quando você fala, traz mais poder ainda, né, pra isso. A gente também quer provocar, sabe? Eu acho que tem uma provocação, até isso que você estava falando do crescimento, tem uma coisa que me incomoda, que eu acho que é um equilíbrio tênue que a gente tem que ter, que é de entender que sim, a gente está falando aqui também da prosperidade econômica, né? Que nem você falou, empresas que se posicionam de maneira diferenciada, conectada com os valores, elas também prosperam mais, né? Isso é estatístico.
mas que a gente faz muito essa provocação no Regenerar, que a gente tem que sair desse modelo mental só do crescimento, né? Onde o único caminho para frente é crescer, né? Se você for assistir qualquer um desses palestrantes de Instagram, ou etc., é só vendas ou só crescimento, é a única coisa que é dito, né? E tem uma autora que a gente fala dela, né, no Regenerar, que é Kate Howarth. Ela criou uma teoria chamada Teoria da Economia Donut, daquele donut, tipo uma rosquinha mesmo, né? Recomendo também, ela tem um TED Talk super famoso, e ela traz essa provocação, né? Qualquer ente dentro de um ecossistema que ele só busca crescer, crescer e crescer, sem respeitar os limites do seu próprio ecossistema, ele é analogamente um câncer. E eu acho que a gente precisa ter essa autorrealização de que a forma que a gente atua hoje, né, a humanidade atua hoje dentro do ecossistema planetário, a gente está sendo uma doença para o planeta mas que a gente pode ser a cura também, né? Que eu acho que isso que é bonito. E é isso que eu acho que é isso que a gente tenta trazer. Sair desse olhar também, como diria a Lua Couto, né? Onde o único futuro sustentável que a gente imagina é um futuro onde não existem seres humanos. Ela fala uma coisa que é muito linda, né? Que ela diz que o planeta não produz nada que não seja para o seu próprio equilíbrio, né? Que seja para a sua própria saúde. E essa fala, para mim, é muito bonita, de um dos episódios que a gente tem no Regenerar, e eu acho que é trazer essa reflexão mais aprofundada, sabe? E eu acho que a gente podia falar rapidamente, né, do curso que a gente está tendo. Se puder botar a imagem, gente, aqui na tela, a gente criou essa imagem só para dar um overview rápido aqui, né, do que é o curso, para quem quiser conhecer mais depois. Mas eu diria até que hoje a gente sempre fala isso, né, que o Regenerar ele vai além de um curso, ele é uma jornada do qual o podcast também faz parte, né? E que a gente está querendo, através de todo esse ecossistema, toda essa jornada, Regenerar, que nem a gente falou no início, apoiar de todas as formas, né? Desde o engajamento emocional até a parte prática de como a gente pode ter atitudes mais regenerativas. Então, a jornada, ela foi criada também muito olhando, né, para os indivíduos que estão dentro das corporações, que têm um alto impacto, e também, claro, que também vai estar disponível para você que está assistindo ou que está ouvindo, e que quer simplesmente consumir esse conteúdo, né? A gente depois, na descrição do episódio, a gente pode colocar, né, todos os links para que as pessoas possam ter acesso a ele. Mas que ele começa, a gente hoje tem 6 módulos, acho que isso é importante falar, né? O Regenerar, ele tá sempre em constante evolução, então a gente já está prevendo um 7º módulo, a gente já está olhando para gravar um 7º módulo, então a gente vai estar sempre evoluindo com ele ao decorrer do tempo. Mas hoje ele começa nesse mergulho, né? Aqui a gente mostra isso, nesse mergulho desse primeiro módulo, que a gente está chamando agora de A Velha História, onde a gente vai contar, né, qual que é a realidade hoje que a gente enfrenta. Né? Hoje, quais são os grandes desafios climáticos, os grandes desafios sociais que a gente enfrenta através de dados. Então, acho que isso é uma coisa legal. No final de todo episódio do Regenerar, a gente tem uma lista enorme de referências, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com fake news. Não dá pra gente acreditar só porque tem uma super produção de que aquilo que a gente está falando é uma verdade. Então, todo final de episódio, a gente traz uma lista de referências científicas, né? E lembrando que referência não é também simplesmente uma matéria de jornal, né? Às vezes as pessoas acham que uma matéria de jornal é referência. Não, a gente precisa também de referências científicas que mostrem que aquilo é uma verdade. Então, aqui é esse mergulho. Eu brinco que se a pessoa for sair depois do primeiro módulo, ela vai sair no momento errado, vai sair deprimida, porque ele é um módulo mais difícil para mim de todos, né, de lidar. Mas a gente já começa a partir do módulo 2 mostrando, né, então como que a gente chegou, quais foram os modelos mentais que trouxeram a gente até aqui e como que a gente consegue, através de outros modelos mentais, sair desse lugar e mostrar exemplos, né, na história da humanidade que a gente já conseguiu ultrapassar grandes desafios. No módulo 3, a gente vai mergulhar em novas economias, então a gente vai falar sobre a economia Donuts, que eu comentei, a gente vai falar sobre o ESG, a gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre regeneração. É aqui onde a gente vai mostrar que já tem muitos modelos, não só sendo pensados, mas já sendo implementados, né? Modelos sustentáveis e regenerativos. O módulo 4 é o módulo do capitalismo consciente, né? Onde ficou um módulo lindíssimo, assim, que ele fala da importância das lideranças conscientes nesse processo. O que é uma liderança consciente? Para mim, ele traz uma coisa muito bonita, que é a importância da energia feminina, né, da liderança Shakti, como vocês falam, na construção de um mundo mais regenerativo. E lembrando que não é necessariamente a mulher, mas é a energia feminina, né, onde todos nós temos, né, energia masculina e feminina. Mas como é importante a gente equilibrar mais, hoje a gente tem muita energia masculina e pouca energia feminina. E a gente também já traz, né, a gente já encerra o módulo 4 trazendo cases,
né, de negócios que já estão atuando numa nova forma, e no módulo 5 a gente se aprofunda nisso. Então, no módulo 5 aqui a gente vai trazer cases incríveis, como o case da Copas Tour, case da Positiva. No módulo 4 a gente traz o case da Dengo também, da Grayson Bakery, que nos futuros episódios a gente também vai se aprofundar nesses cases. E a gente também traz o case da Flex também, né, na Flex com a Syntronics, que é um super case ali no módulo 5. E o módulo 6, eu acho que ele é uma... Pra mim, a gente pode deixar de surpresa. De surpresa. Né? Eu nem consigo definir ele. Pra mim, ele é uma grande celebração. Ele é um lugar de reflexão e de celebração de toda essa jornada. Ele é um lugar que a gente vai fazer a provocação de que a gente precisa desacelerar um pouco também, né? A gente precisa olhar para a importância desaceleração. Obrigado. Para que a gente possa também se cuidar e se regenerar. E eu acho que ele traz muito essa reflexão de que o futuro realmente depende de nós. Ainda dá tempo da gente mudar esse jogo, mas a gente precisa ter noção da gravidade do que a gente enfrenta para que a gente possa realmente se mobilizar. E se mobilizar não é simplesmente separar o seu lixo dentro de casa, né? Existe todo um universo que a gente precisa olhar e a gente precisa colocar muita energia nessa transição, ou, cientificamente é um fato, os nossos filhos, as crianças que a gente ama, vão ter uma qualidade de vida muito pior do que a nossa. Eu acho que não é isso que ninguém quer. E toda a jornada do Regenerar, eu diria que é para isso, é para as nossas crianças, né? Eu acho que a gente nunca comentou sobre isso, mas eu acho que no fundo, a energia que nos move, por exemplo, né, a gente que tem filhos, mas que move muitas pessoas que estão nesse projeto, é a gente querer criar um futuro melhor para as crianças que a gente ama, para as crianças do futuro. E eu acredito que a gente que é uma grande honra e um privilégio que a gente possa estar colocando a nossa energia vital nessa missão, que é uma missão para mim que, faz eu acordar muito fácil todo dia para trabalhar, né, e para que a gente entregue tudo isso que a gente está entregando. Sim, eu gosto muito de uma frase que não é que mundo eu vou deixar para os meus filhos, ou para minha filha, no caso, é que filha eu vou deixar para o mundo, né? Porque a gente também é espelho, né? A gente também é muito, né, espelho e referência para elas. E também estamos ensinando esses valores e aquilo que a gente faz, né? A gente faz para todo mundo que está aí assistindo, ouvindo, vendo, mas a gente faz também porque faz sentido e para que elas possam seguir, né, esses passos e também serem seres, né, pessoas engajadas nessa protagonistas, construção. né? Exato. Eu acho que o Regenerar ele tá muito conectado nisso, né? Tem muita gente que hoje é só simpatizante da sustentabilidade ou simpatizante dessas teorias que a gente fala, mas que elas são pouco protagonistas, né? Tem pouca ação, tem às vezes muita simpatia, mas pouca ação. E eu acho que a gente, que nem você falou, né? Mente, coração e mãos, né? Eu acho que a gente vem para tentar apoiar nesse pacote completo. E eu acho que aqui no podcast vai ser muito parecido com isso. Durante aí, né, os próximos meses, a gente vai estar trazendo grandes nomes de pessoas que, desde a parte, né, mente, coração e mãos, estão atuando na construção já de um mundo mais regenerativo. Então, a gente vai trazer aqui grandes especialistas, desde a parte de governança, especialistas na parte de movimento da economia circular, né, de sustentabilidade, altos executivos de sustentabilidade que realmente estão fazendo a diferença, estão mudando o ponteiro do jogo, para que a gente consiga trazer até olhares de diversas indústrias, né, aqui para dentro do Regenerar. Então, a gente não vai ficar falando muito sobre o curso, na verdade é essa, né? Aqui é mais um item dentro dessa jornada, que também o curso faz parte, mas que o nosso grande objetivo aqui é trazer tangibilidade também dentro do podcast e trazer as histórias, né, de quem já realmente tá mudando. E até agregar mais exemplos, né? O curso, ele tem uma jornada ali, mas eu acho que o podcast vem muito como essa possibilidade de anexar todos esses exemplos e referências. Então, a gente poder trazer exemplos e histórias, né, de diferentes setores, diferentes indústrias, para a gente olhar as soluções que já existem, né? Eu acho que tem uma frase que a Lua Couto fala no curso também, que a gente já tem a tecnologia necessária para fazer. Então, a gente já tem todas as indústrias e inovações incríveis, né? Então, seja na construção, seja na moda, na indústria têxtil, seja nos alimentos, a gente tem soluções que as pessoas merecem conhecer, eu acho, né? Exato. E já faço esse convite, então, né, para quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente, que você conheça esse universo, né, independente se seja aqui com a gente, eu acho que a gente está produzindo bastante conteúdo a respeito,
mas que você mergulhe dentro desse conceito, conheça, por exemplo, a gente tem nosso Instagram, né, Curso Regenerar, a gente também tem o Instagram da Facens, né, que é o Insta Facens, que a gente também coloca coisas do Regenerar, o Instagram do Capitalismo Consciente Brasil. Sim, Capitalismo Consciente Brasil. Que a gente também produz bastante conteúdo e que até é amplo, né, o Capitalismo Consciente fala sobre várias temáticas. E a gente tem também o YouTube, onde a gente vai estar colocando esses episódios gravados. Então também, quem tá ouvindo ou quem tá assistindo a gente, coloquem lá, às vezes, né, cases, né? Às vezes você conhece algum case regenerativo, alguém que tá fazendo algo muito legal que você acha que tem que estar aqui dentro do programa, ou até virar um episódio do curso, por exemplo, escrevam lá. A gente tem esse lugar muito de rede, né? A gente é composto por muita gente, né? O Regenerar é composto por muita gente. Então fica esse convite para até trazer temáticas que vocês gostariam que a gente abordasse. Eu acho que a gente está iniciando o que vai ser uma longa trajetória, tenho certeza. E de novo eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Eu sempre brinquei que o podcast ele vai seguir o fluxo que ele tiver que seguir. Os podcasts que eu gosto de assistir têm horas de duração às vezes. Então quem chegou até aqui ao final, eu queria agradecer de coração por ter ficado com a gente. E fiquem antenados aí para os próximos episódios. E eu queria te agradecer de novo, Mandinha, por toda a parceria do Capitalismo Consciente, mas mais do que isso, a sua parceria como ser, que contribuiu tanto para o projeto e que a gente coloca muita da nossa energia aqui. E eu vou encerrar o podcast querendo te dar um abraço, né, de celebração desse momento tão especial que é nosso primeiro episódio. Vou sair do microfone para dar um abraço aqui. Igualmente também, muito grata.